Quanto custa um canário? Pois é, pessoal, esse é o tema do nosso vídeo de hoje, tá certo? Quanto custa um canário? Muita gente faz essa pergunta, principalmente aquelas pessoas que pensam em comprar canário, em criar canário com fim comercial. Então a gente vai bater um papo legal e colocar na mesa o que a gente acha em relação a isso, tá certo? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Luiz Neto, sou do Canário Recife, desenvolvedor de conteúdos voltados à canaricultura. É um prazer ter você conosco aqui no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Como eu falei, desenvolvemos conteúdos voltados a manejo na canaricultura, tá certo? Então espero de coração que o meu manejo possa ajudar e o manejo de vocês de alguma forma, tá certo? Bom, para falar sobre preço de canário, a gente precisa diferenciar o que é um canário criado comercialmente de um canário criado em um ambiente de criatório voltado para a competição, tá certo? São duas linhas de raciocínio totalmente diferentes. Vou começar para aquela linha de raciocínio que é voltada com fim comercial. Principalmente aquele chamado pé duro, que é aquele canário que a gente encontra em feiras públicas normalmente, tá certo? O canário daquele, pessoal, normalmente qual é o cuidado que o criador tem? Ele cria em grandes quantidades, muitas vezes em grandes viveiros, onde a alimentação base é mistura de sementes, vez ou outra ele coloca um pão seco, que o canário gosta muito de pão seco, com forma de petisco, arroz também ele fornece, ou seja, é uma alimentação que não tem lá o seu alto grau de exigência que um canário de competição exige, tá certo? Então, claro que esse fundamento, a finalidade é o que? Comercial. Então, aquele criador ele vai manter o canário vivo para quando ele atingir uma média mínima que consiga vender o passarinho, média mínima essa que chega a 5 meses, ele vai conseguir vender esse passarinho e vai pegar um valor que para ele, como o custo de criação, de produção foi baixo, ele vende lá um passarinho na caixa, por exemplo, aqui na feira que a gente tem aqui na região, um canário que é o conhecido pé duro, que é aqueles canários que não tem uma raça definida, você encontra um daquele cantando por R$120, tá certo? Então, diferentemente de um canário, onde são aqueles canários de raça, onde tem uma genética embarcada, uma genética trabalhada, um alto investimento na sua manutenção, tá certo? Que vocês vão entender. Por exemplo, vocês que conhecem a gente cria canários pensando em competição e sempre buscando um melhoramento genético. Para a gente, uma ave mais bonita possível e próximo do que o manual pede, é o ideal, tá certo? Então, para isso, existem algumas exigências. Por exemplo, aqui nessa mesa que você está vendo, eu estou alimentando esses dois filhotes. Dá uma olhada aí para a turma. Estou alimentando esses dois filhotes com a chamada papinha. Então, assim, o criador, ele precisa vir aqui 3 vezes por dia, eu venho 3 vezes por dia aqui e forneço papinha a esses filhotes, pelo menos até o 15º dia de vida, porque a partir do 15º ele já começa a estranhar o criador e fica querendo deixar de comer a papinha. Mas, ou seja, a gente fica pelo menos 15 dias preso com um passarinho, tá certo? Alimentando ele, sem contar no custo. Por exemplo, isso aqui é uma papinha, tá certo? Essa papinha, ela tem um carofio que é o pigmento. O pigmento dele é a chamada cantaxantina. 1 quilo desse pigmento, pessoal, é caríssimo, chega até R$700, R$800. Então, assim, só 1 quilo desse pigmento, tá certo? Tem outros pigmentos que é a luteína, também é um alimento, que é um pigmento para canários amarelos, um pigmento caríssimo, tá certo? Então chega até R$400, R$500, uma de boa qualidade, falo isso no quilo. Sem contar, pessoal, o custo de produção. Qual é o custo de produção que a gente fala? Fornecimento de farinhadas, fornecimento de estrusadas, vitaminas, complementos alimentares, que normalmente um canário que a gente cria como pé duro, que a gente conhece, não é fornecido esse material, essa nutrição, a parte nutricional não é fornecida, a não ser quando o pássaro apresenta alguma enfermidade, alguma doença, ou precisa de uma alimentação. Em um criatório, a gente tem um controle rigoroso em relação à qualidade, contra predadores, por exemplo, ácaros, tá certo? Então, assim, sem contar, claro, custos operacionais de papéis, tá certo? A gente fornece mistura de sementes, tá certo? A gente não fornece outros derivados. Tem os petiscos que a gente fornece, como couve, que é importantíssimo para a nutrição, maçã. Então, assim, é um custo operacional totalmente diferente daquele custo operacional para quem cria com a finalidade somente de vender na feira. Tá dando para entender? Então, por isso, o custo operacional sobe mais. Para vocês terem ideia, um canário de cor, um canário como esse, para ele chegar ao ponto de ser negociado, de ser vendido,
ele não leva menos de 6 meses, porque tem toda a parte da pigmentação, tem toda a parte do cuidado, tá bom? Para aquele canário atingir a plenitude da sua beleza, tá certo? Esse canto que vocês estão escutando aí, ó, esse canto saudável, isso é a rusticidade do manejo que o criador fornece a ele. Se o criador fornece material bom para ele se alimentar, material bom para ele se hidratar, por exemplo, aqui os canários só tomam água mineral. A água que eu tomo é a água que eu dou para os passarinhos. Então assim, pessoal, tudo isso eleva. Para vocês terem ideia, um custo de um canário, um custo de vida de um canário meu, até o 6º mês, chega a R$112, R$112 e alguns centavos. Isso embutido tudo, embutido alimentação, embutido manutenção, medicamento, papel, esses papel que a gente coloca nas gaiolas, tudo isso a gente precisa mensurar na hora que a gente vai gerar um custo operacional, tá certo? Isso eu estou falando de custos operacionais, eu não estou nem falando, por exemplo, colocar uma pequena margem de lucro do criador, porque eu não forneço papinha, então eu estou trabalhando aqui, tá certo? Eu não estou nem colocando isso, porque se eu for colocar isso vai aumentar mais. Então, assim, para mim, Canário Recife, aqui eu não consigo comercializar, negociar uma ave menos que R$200. Porque se eu for fazer uma ave menos que 200, eu vou estar pagando, eu não vou estar sendo fiel, não vou estar sendo justo à minha demanda de trabalho. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, vocês dividam aí esses, vamos dizer, R$200 por 6 meses, a gente precisa trabalhar assim. Hoje em dia a gente sabe que o custo na criação é elevado. Vocês que criam canário sabem que um saco de farinhada é caríssimo, pessoal, um saco de farinhada. Semente mesmo, 1 quilo do alpiste, eu não vou nem falar que vocês que criam canário, vocês sabem. Então assim, a gente precisa, antes de montar um criatório, a gente precisa pensar no fundamento que a gente quer. Tá, eu vou querer o quê? Um canário, eu não quero me importar com a qualidade genética, eu não quero competição. Eu quero um canário para vender na feira, um canário que seja legal, que seja bonito para eu vender na feira pelo canto. O meu custo operacional precisa ser Não, eu quero um canário que onde eu atraia o meu público. Eu quero um canário que quando o público chega e fala assim, poxa, eu quero um canário branco, bem bonito, aquele que tem um cabeção. Aquele criador tem, mas aquele criador ele teve um custo operacional e eu sei que eu vou precisar pagar um pouco mais caro porque eu vou ter uma garantia, eu vou ter uma qualidade naquele canário. Então, tudo isso, pessoal, vocês precisam analisar, principalmente para você que pensa em criar, em comprar canário para vender canário, não é fácil. Eu vou lhe dar uma dica, pessoal. Se você pensa hoje em criar canário, pensando em revenda, para você ganhar algum dinheiro, você vai precisar de uma estrutura gigantesca. Você não pense em você que com 50 casais você vai ganhar dinheiro, porque não vai, tá certo? Seja na criação voltada para a competição, ou seja na criação voltada para a venda, porque não vai. Canário ele come muito, você vai precisar de despesas com utensílio, com gaiolas, com estrutura, então tudo leva a pensar se vale a pena ou não, tá certo? Dedicação do criador, incrível que pareça, isso não é tão, digamos assim, tão pesado na balança, porque quando você começar a investir o seu dinheiro, automaticamente você vai precisar ir atrás do retorno. Mas você pense que o seu retorno inicial, se vier, vai ser com anos depois. E sempre pense nisso, a criação ela sempre vai renovar. Então essa é a dica que eu tinha para deixar para vocês hoje, tá certo? A respeito de canário, a respeito de quanto vale média de canário. Então a partir do momento que você pensa em criar um canário agora, pense em comprar na verdade, pense na qualidade do canário que você quer, pense no grau de exigência que você vai querer e que você vai vender para o seu público, os seus clientes, tá certo? Então espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se gostaram, deixa o like, importante demais pro canal. Forte abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.